Bom, pessoal, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cleidiano. Hoje a gente vai começar uma nova aula, né? Uma série de videoaulas que a gente vai resolver questões relacionadas à radiciação, fazendo uma pequena revisão para a prova da Fundação Matias Michelini. Dessa vez a gente vai pegar assuntos envolvendo radiciação, né? E alguns conhecimentos relacionados à potenciação, ok? Então hoje nós temos aqui a presença de alguns alunos da Escola Francisco Botinelli. Essa nossa aula está sendo gravada pelo Meet, ok? Então eu vou aproveitar e colocar aqui no canal também, certo? Então, veja o seguinte, nós temos essa questão que vocês estão vendo agora, qual é o resultado da expressão, né? Aqui tem uma parte de trás que está meio burrada, porque eu tirei de um livro realmente, né? Aí estou aproveitando porque eu achei uma questão boa. Então, aqui nessa questão aqui, ela tem raiz quadrada de 5 multiplicado por dois, né? Dois fatos aqui, né? Raiz quadrada de 5, olha lá, ele tem um radical maior que vai e pega esse outro radical, certo? O nome desse símbolo aqui é radical, né? E aqui nós temos também o mesmo fato, né? Só que agora tem um menos na frente, ok? Aqui é o mais e aqui é o menos. Radiciação, inclusive, pessoal, é um dos assuntos que mais cai, né? Na verdade, ele cai todo ano nas provas da Fundação Matias Michelini. Então, é bom que a gente revise esse tipo de conteúdo, ok? Então, veja o seguinte: nós temos somente nós temos alternativas aqui, A, B, C, D e E, e somente uma delas é a correta. Então, para a gente resolver esse tipo de questão, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando você enxergar esse tipo de fato aqui, um radical bem grande desse jeito aqui, como esse outro radical bem grande aqui desse fato, e houver uma multiplicação, vocês vão ter que colocar esses termos que estão dentro desse radical grande, dentro do nosso radical maior, tá certo? Então vocês vão fazer desse jeito aqui. Deixa eu colocar bem aqui nesse lado aqui. Vocês vão fazer raiz quadrada de 5, normal, que é o primeiro fato aqui. Aí depois a gente vai colocar isso tudo aqui, esses termos aqui, esses fatores, né? Nós iremos colocar dentro do radical grandão, tá bom? Dentro de um radical bem grande, tá? Então ele vai ficar assim, eu vou abrir o parêntese, colocar o 5 mais raiz quadrada de 5, ok? Aí vezes o 5 menos raiz quadrada de 5, ok? Então, após ter feito isso, a gente vai fechar bem aqui, certo? Então, vocês podem perceber um detalhe aqui, que isso daqui envolve radiciação, mas também te exige um certo conhecimento com relação à parte de produtos notáveis, né? Você precisa saber produtos notáveis, né? Aqui, no caso, tem uma fórmula que eu vou colocar bem aqui embaixo, eu vou colocar de uma outra cor, para relembrar com essa fórmula. Afinal de contas, essa aqui é uma aula de revisão, está fazendo revisão através de questões, né? Então, você já tem que ter em mente essa fórmula aqui, tá? Essa aqui é o produto da soma pela diferença, né, de dois termos, tá certo? É o produto, né? Deixa eu falar aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. O termo é o termo A e o termo B, tá? E sendo que eu poderia falar, colocar o menos primeiro e depois o mais, sem problema algum. E essa fórmula aí vai resultar na diferença de dois quadrados, ok? Na diferença de dois quadrados. Então essa fórmula aí, ela é bastante utilizada nas provas da Fundação Matias Michelini. Nós temos que carregar ela, porque todo fato que aparecer com esse aspecto aqui, ela é muito viável, né? Nós podemos utilizar essa fórmula aqui, que ela fica fica melhor, ela reduz o cálculo da sua questão, né? E se você quisesse ter feito a propriedade distributiva aqui, você poderia realmente fazer, tá? Não teria problema algum. Mas é mais fácil você utilizar essa fórmula aqui, tá bom? E também ela serve também como revisão, né? Relembrar ela, né? Então, raiz quadrada de 5, vou colocar aqui. Aí eu vou abrir um radical. Aí eu vou colocar esses dois fatores aí conforme a nossa fórmula, né? Aqui eu tenho 5 mais raiz quadrada de 5. É a mesma coisa que como se fosse o A mais B, né? O A corresponde ao 5. E o B, esse B aqui, ele vai corresponder ao raiz quadrada de 5, ok? A mesma coisa será que esse A menos B. O A vai corresponder ao 5 e o B vai corresponder ao raiz quadrada de 5. O menos, porque ele está aqui realmente igual à fórmula, né? Então a gente vai fazer assim: a gente vai pegar o A, porque é o 5, né? E elevar ao quadrado, ok? Aí depois menos, esse aqui é o menos, é fixo aí, tá? Aí a gente vai pegar a raiz quadrada de 5, que é o B, e elevar ao quadrado também, ok? Aí fecha aqui a questão.
certo? Agora, olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai repetir o radical, raiz quadrada de 5, né? Aí vamos colocar esse radical grandão aqui, né? No caso, ele reduziu um pouco, ele era grandão, né? Ele reduziu um pouco mais, porque os fatores aqui diminuíram. Então, isso é normal, tá? Então, 5 ao quadrado vai dar 25. Menos. Esse radical aqui, ele tem um índice igual a 2. E esse expoente é 2. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. A gente vai cortar os dois, porque na radiciação, né? Quando ele tem um expoente, né? Quando o radicando, né? Que é o 5, né? No caso, o radicando é o 5, tá ok? Então, quando o radicando, ele tem um expoente que é igual ao índice, você pode cancelar os dois, porque isso daí corresponde a uma das propriedades da radiciação, tá bom? Então, vamos colocar aqui o nosso 5, né? Porque é o que restou, tá certo? Aí fecha aqui, aí vai dar assim, raiz quadrada de 5 vezes, nesse caso aqui, 25 menos 5 vai dar 20. Então, vezes raiz quadrada de 20. Eu não preciso mais colocar o nosso parênteses aí, tá bom? Porque agora só temos um único termo, tá certo? Agora, esse raiz quadrada de 20, nós iremos fatorar ele, tá? Fatoração é necessária, tá? Vocês precisam saber fazer fatoração e carregar isso para a prova, porque ela vai ser essencial para muitas questões, tá bom? Principalmente envolvendo a parte de radiciação. Então, esse 20 aí sendo fatorado, você vai fatorar por 2. É claro que aqui, na fatoração, você só vai colocar números primos nessa parte daqui, tá ok? Somente números primos, tá ok? Deixa eu colocar bem aqui, números primos. E os números primos que você vai dar preferência para pensar neles, né? Você vai pensar primeiro no número 2, no número 3, no número 5 e no número 7, porque são os que mais aparecem. Não quer dizer que sejam os únicos, tá ok? Existem outros, mas os que mais aparecem no cálculo são esses daí, tá? Então pensa primeiro neles e depois você faz a questão, né? Aí nesse caso aqui vai dar 10, né? Opa, acho que é esse outro verde aqui, né? Então vai dar 10, ok? 20 dividido por 2 dá 10. Divide por 2 de novo, que vai dar 5. E por 5, que vai dar 1, ok? Então veja o seguinte. Esse 2 aqui está se repetindo duas vezes, não é isso? Então vai ficar 2 ao quadrado. Agora a gente vai fazer isso aqui um pouquinho rápido, tá? Toda vez que um expoente, né? Toda vez que um expoente tiver aliás, uma base, né? Tiver um expoente elevado ao quadrado, você vai cortar o radical, né? Com esse expoente, tá certo? Ou, em outras palavras, você vai colocar esse número aí, a base, né? A base fora do radical. Porque isso daí ia ficar assim, né? Deixa eu colocar ele bem aqui. Vou colocar de uma outra cor. Ia ficar bem assim, né? O raiz quadrada de 20, o 20 é assumir e você ia colocar isso daqui no lugar dele, não é isso? 2 ao quadrado vezes 5, né? Aí você ia colocar isso daí no lugar dele. Então ia ficar assim, 2 ao quadrado vezes 5, certo? Então esse radical aí você ia separar para cada fator, certo? Cada fator ia ficar com o seu próprio radical. Aí nesse caso aqui eu ia cortar esses dois aqui, que corresponde a uma propriedade, ia ficar 2 raiz quadrada de 5, certo? Agora, para poupar tempo na prova, você pode fazer assim, pensa assim comigo, né? Como aqui é 2 ao quadrado, esse expoente aqui é 2, então o que eu vou fazer? Esse 2 aqui, que é a base, ele vai ficar fora do radical. E esse 5 aqui, que ele não tá ele só está se repetindo uma única vez, ele vai ficar dentro do radical, tá bom? Então você poderia pensar assim, olha lá, o 2, o expoente dele é ao quadrado, então ele vai ficar fora do radical. E o número 5 vai ficar dentro do radical, pensando de uma forma mais rápida, tá bom? Isso daqui, essa pequena parte aqui é somente para revisar, né? E também saber o motivo de eu ter falado isso daí, tá bom? Agora a gente vai substituir aqui. Vamos colocar raiz quadrada de 5 vezes 2 raiz quadrada de 5. Ora, como eu tenho esse fato aí, eu vou multiplicar o coeficiente com coeficiente e o radicando com radicando. Ou, em outras palavras, eu vou multiplicar aqueles que estão fora, né? Aqui no caso eu tenho o número 1 fora, e eu vou multiplicar com o número 2. E eu vou multiplicar aqueles que estão dentro do radical. Vou multiplicar o 5 vezes 5. Então é fora, aquele que está fora com aquele que está fora. Aquele que está dentro com aquele que está dentro, né? Multiplicar assim. Ou seja, eu vou pegar um outro exemplo bem aqui. Esse daí é uma questão bem simples, né? Então, vou pegar um outro exemplo aqui para mostrar o que eu estou falando, né? Vamos imaginar que fosse assim: 2 raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 3, né? Supondo que fosse esse fato aí.
você ia pegar o quê? O de fora com o de fora, que são os coeficientes. 2 vezes 3 vai dar 6, tá? Aí depois você vai pegar os de dentro, que está dentro do radical, né? E multiplica. 5 vezes 3 que vai dar 15, tá? E essa que seria a nossa resposta desse fato de baixo, desse exemplo que eu coloquei aqui embaixo, tá? Agora vamos retornar para a nossa questão, né? Isso aqui é uma questão que eu estou pegando esses detalhes aqui, pessoal, porque aqui a gente está fazendo uma pequena revisão, né, para a prova, né? Então, assim, a gente está tentando verificar aquilo, o máximo de conteúdo possível, né, com relação a essa questão, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, vai ficar o número 1, que está na frente do raiz quadrada de 5, porque existe o número 1 aqui. A gente não coloca, porque não é necessário, mas você tem que saber que ele existe aqui. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. E o 5 vezes 5 vai dar 25 dentro do radical. Esse raiz quadrada de 25, 25 é um quadrado perfeito. Então, você pode tirar a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5, né? Porque é um quadrado perfeito. Então, esse daqui vai ficar 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 10 é a resposta da questão. Então, você vai verificar. O nosso 10 está bem ali, bem apertado aqui, ó, né? E está bem aqui o nosso 10, né? A letra C, tá? Letra C é a resposta da nossa questão aí, tá? Então, essa aqui é uma questão boa, tá? Não, eu não estou querendo dizer que vai cair a mesma questão na prova, que eu realmente não sei quais são as questões que vão cair, mas ela serve para que a gente relembre alguns conteúdos que já foram estudados, tá bom? Vamos pegar agora mais uma questão aqui sobre radiciação, né? Essa daqui a gente está fazendo uma revisão sobre radiciação, tá bom? Essa aqui é uma questão clássica, pessoal. Uma questão bem clássica que dá para fazer até de cabeça. Muitos de vocês já devem estar lembrados dela, né? Deve lembrar que, como vocês já fizeram muitas questões parecidas com essa daí, né? Então, é claro que você vai começar a resolver essa questão pelo lado direito, tá? Olha o lado direito, raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso daqui, ao fazer, vai dar 2, tá bom? Agora, você vai pensar comigo. Aqui eu tenho 83. Esse 83 com esse 2 aí vai dar 81. 81 está dentro do radical, não é isso? Olha lá, o radical está bem aqui, ó, né? Ele vai ficar dentro do radical, né? A gente está fazendo um pouquinho rápido aqui, tá? Então, esse 81 vai ficar dentro do radical. Então, a raiz quadrada de 81, ele vai dar 9, tá? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Eu vou tirar isso daqui, tá? Deixa eu colocar até de uma outra cor para diferenciar. Deixa eu botar aqui esse daqui, né? Isso daqui que foi feito, ele vai dar 9, ok? Agora vai ficar assim, vai ficar 10 menos 9. 10 menos 9 vai dar 1, tá certo? Então, isso daqui vai dar 1, tá? Olha lá, esse daqui, deixa só... Bom, isso aqui dá para entender, né? Então, vai ficar assim, raiz sexta, né? De 1. Eu vou colocar ele bem aqui para não ficar arriscando tanto essa parte de baixo, tá bom? Eu vou colocar ele bem aqui do lado, tá? O que nós já fizemos. Nós já temos isso daqui, raiz quinta de 31, mais raiz sexta de 1, tá ok? Isso é o que nós já fizemos. Bom, raiz sexta de 1 vai dar 1, tá? Não importa qual seja o nosso índice. Se o índice fosse 1 milhão, a resposta ainda seria 1, tá ok? Ou seja, sempre que o nosso radicando for 1, não importa qual seja o valor do índice, não importa qual seja o valor do expoente, a resposta vai ser sempre 1, tá? Então, nesse caso aí, deixa eu pegar aqui uma outra cor, né? Isso daqui ele vai dar 1, né? Isso dá 1. E esse número 1, somado com esse 31, vai dar raiz quinta de 32, né? Deixa eu colocar bem aqui, raiz quinta de 32, né? Agora, esse 32, nós vamos ter que fatorar. Se bem que esse 32, ele é um número assim que ele sempre, nas aulas, né? Quando você estuda para essas provas, e também na escola, né? Você sempre fatora ele. Então, você acaba até memorizando qual é o valor dele, né? Você já sabe que é 2 elevado à quinta potência. Mas para quem está precisando de uma ajuda aí para pensar e relembrar, então vamos simplificar esse 32. Então, esse 32 eu vou dividir por 2, que vai dar 16. Então, por 2 de novo, né? Lembre-se que aqui a gente só vai colocar número primo, tá bom? Então, por 2 vai dar 8. Então, por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. E por 2 vai dar 1, tá ok? Nesse caso aí, eu vou fazer a contagem desses números aqui, tá? Eu tenho 5 números, então vai ficar 2 elevado à quinta potência, tá? Então, vai ficar assim, né? Vai ficar raiz quinta de 2 elevado à quinta potência.
Nesse caso aí, os índices são iguais. Aliás, o índice e os points são iguais, tem o mesmo valor, né? Então, o que você vai fazer? Você vai cortar, porque no caso, é claro, no caso, usando a propriedade, seria o quê? Seria a mesma coisa que simplificar, né? Porque isso aqui corresponde a uma das propriedades da radiciação. 5 dividido por 5 vai dar 1, não é isso? Não existe radical com índice igual a 1, né? E 5 dividido por 5 vai dar 1, e 2 vai dar 1 vai dar 2, né? Eu geralmente gosto de falar assim, que quer cortar, né? Ok? Aí, mas se você quiser pensar nessa forma assim, não tem problema algum, tá? Então, nossa resposta aí é 2. Então, isso quer dizer o quê? Que a letra A é a questão correta da nossa questão aí em tela, tá bom? Deixa agora... Bom, pessoal, nós já temos 2 questões resolvidas aqui, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou parar por aqui, tá ok? Aí não esqueça de se inscrever no canal, tá? Aí é claro que ainda vou postar outros vídeos relacionados a esse conteúdo. Para quem está no Meet aqui, os alunos da Escola Francisco Botinetti que estão no Meet, eles vão ficar direto com a gente, tá? Mas eu vou postar tudo no YouTube, tá? Eu faço assim para que fica mais fácil também de poder mexer as aulas, tá bom? E meu celular, às vezes, ele não comporta um vídeo muito grande, né? E fica até mais fácil mexer em vídeos menores, né? E para vocês também poderem acompanhar. Então, pessoal, é isso daí. Obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, tá certo? E até mais.